Se você puder e quiser, abra comigo a tua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntio, capítulo de número 12, verso 9, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo de número 12, verso 9, irmãos. Todos acharam? Que diz assim, irmãos: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Somente este verso, mas enfatizando a primeira frase: e disse-me, a minha graça te basta. Antes de você se assentar, meu irmão, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento e dá uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele é o dono desta palavra. Amém? Toma o teu assento, irmãos. Irmãos, esse texto, ou melhor, capítulo 12, o contexto do texto que lemos, relata para nós que o apóstolo Paulo, ele tem visões e revelações. Ele é levado ao terceiro céu, caracterizado como paraíso, e lá houve coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Dentro desse mesmo capítulo, irmãos, o apóstolo Paulo faz uma queixa com Deus. E nessa queixa ele diz: olha, eu tenho um espinho na carne, na qual já orei 3 vezes ao Senhor. E a resposta de Deus para ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Na noite de hoje eu gostaria de falar sobre graça. A graça de Deus. Irmãos, mas para falar sobre graça, a graça de Deus, que dificuldade. É muito dificultoso, porque falar sobre graça é extremamente abrangente, é extremamente profundo, é muito além daquilo que simplesmente pensamos. Eu, com toda a franqueza, não tenho todo o calibre para definir graça. Se eu perguntar para a igreja o que é graça, a resposta está na ponta da língua, não é, irmãos? Graça nada mais é do que favor imerecido. Mas aí eu pergunto: será que graça simplesmente se define como favor imerecido? E a resposta é não. Não é que esteja errado, não é que eu estou dizendo uma heresia, nada disso. Está correto. Mas não é só isso, é além disso, e muito além disso. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse texto é a plenitude da graça. Amor incondicional, amar sem reservas, se dá. Amar o próximo sem olhar os defeitos, sem olhar as mazelas, sem olhar os erros. Isso é graça de Deus. E o mesmo texto diz que Deus entregou o seu único filho em prol do mundo que Ele amou.
doação, se dá, entrega, tudo isso está correlacionado à graça. Misericórdia está atrelado à graça. Bondade está atrelado à graça. Benignidade está atrelado à graça. Para você ter uma ideia de quão profundo é graça, o meu propósito na noite de hoje para com os irmãos não é simplesmente trazer uma definição de graça, porque se eu falar para você que eu vou definir graça, eu estou equivocado. O meu propósito na noite de hoje não é isso. O meu propósito na noite de hoje para com os irmãos é procurar chegar o mais próximo possível. Aí sim, se você entender, certamente todos nós sairemos daqui possuídos da bênção e da graça de Deus. Não é que favor imerecido esteja errado, nada disso, irmãos, está correto. Mas graça é além, talvez até infinita, porque o amor de Deus é incalculável, ninguém consegue medir. Isso está correlacionado à graça. Então, eu não posso simplesmente definir graça. O meu propósito na noite de hoje não é uma definição de graça, e simplesmente trazer pelo menos o mais próximo possível. E se você entender, certamente a bênção de Deus e a graça de Deus será derramada sobre você, sobre a tua família, sobre os teus parentescos, em nome de Jesus. Amém? Fui claro ou não? Às vezes eu tenho a sensação de não estar sendo claro, irmãos. Uma coisa que eu prezo é pela clareza. Sabe, às vezes eu subo aqui e falo, será que eu consegui passar? Será que eu fui claro para com os irmãos? Será que os irmãos entenderam? Eu não vim aqui esbanjar teologia, eu não estudei dicionário Aurélio para falar difícil, nada disso. É simplicidade, e o meu objetivo é que você entenda aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado na noite de hoje. Amém? Não é definição de graça, e tentar se aproximar o mais próximo possível de graça. Claro? Foi claro? Graças a Deus. Irmãos, o texto diz então do apóstolo Paulo. Deus responde para ele: a minha graça te basta. E disse: a minha graça te basta. Então é necessário então fazermos uma análise daquilo que Deus está falando. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vimos que o apóstolo Paulo, que então não era Paulo, era Saulo, aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. E quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que na ocasião um diácono da igreja, e não era qualquer diácono, porque há diácono e diácono, ele era o diácono da igreja, e ele fazia uma narração de um texto bíblico. Você já parou para pensar, meu irmão, na vida de Estevão, o grau de relacionamento que ele tinha com Deus, o grau de particularidades, o grau de entrosamento que ele tinha com o Altíssimo? E ali ele conta uma história, a história do patriarca Abraão. Ele traz ali uma narração, e antes mesmo de ele encerrar o texto, antes mesmo de ele encerrar as suas palavras, as pessoas que ouviram rangiam os dentes, ficaram endemoniados, ao ponto de pegarem pedras para apedrejar o diácono. Só que o interessante, irmãos, que dentro desse contexto, para você ver o grau de relacionamento, de intimidade que ele tem com Deus, ele olha para o céu, vê a glória de Deus, vê o Cristo assentado, e diz: Pai, não impute pecado nenhum a ele. Você já parou para pensar, meu irmão, o que é que Deus não sentiu naquela hora, em ver o seu filho, o diácono Estevão, sendo apedrejado, sendo ferido, sentindo dor, porque ele tinha particularidade com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ao ponto de ver o céu aberto.
E ali ele repetiu a frase que Cristo disse: perdoa eles, Pai. E o texto diz, capítulo 8 de Atos, agora entrando, que Saulo consente. E a Bíblia é clara, Saulo consentiu. Só consente, irmãos, quem tem um poder de decisão. Ele já era alguém de influência. Ele já era alguém de posição. A Bíblia diz que ele consentiu. Se ele consentiu, ele tinha o poder de falar: não façam isso. Esperem. Vamos dar um tempo, vamos conversar. Mas a Bíblia é clara. Ela enfatiza que Saulo consentiu na morte dele. E o interessante, meu irmão, que naquela ocasião, Saulo então está possesso, endemoniado, coração angustiado, rancoroso. E ali ele se dirige aos maiorais da cidade. E ele então quer carta de apoio. Ele já tem influência, ele já tinha o poder de consentir, então agora ele quer carta de apoio. E não é que ele consegue cartas de apoio. Para quê, irmãos? Para ir para Jerusalém. Fazer o quê? Pegar aqueles que se dizem cristãos, a seita dos cristãos. O coração dele estava motivado pelo ódio. Ele era alguém zeloso pelo judaísmo. Ele batia no peito: eu vou defender a nossa religião. Eu vou catar essa seita dos cristãos e vou dar a paga a eles. Açoites, fazer com que eles renunciem a esse cristianismo, fazer com que eles voltem ao judaísmo. O coração dele está enraizado pelo ódio. Deus sonda os corações e sonda o rim. Ele consegue cartas de apoio. Destino, missão, Jerusalém. Ele vai, arruma um bando e vai com ele. Ele na direção, ele no comando. Nós vamos chegar em Jerusalém. Nós vamos colocar as mãos nele. E o interessante que no caminho para Jerusalém, ele passa por Damasco. E em Damasco, simplesmente um resplendor de luz diz para ele: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? E ele diz: mas quem é tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus. Jesus revelado é graça, irmãos. Jesus revelado é graça. É graça de Deus. Quando você pega a palavra para ler e Jesus se revela para você, simplesmente Deus está manifestando a sua graça. É graça, irmãos. Jesus revelado é graça, simplesmente graça. Nada mais do que isso, é graça de Deus. Jesus está se revelando para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, homem. Você já parou para pensar, meu irmão? O que é que Deus poderia dar a ele? Você já parou para pensar? A Bíblia diz assim, ó, que as portas do inferno, estas sim não vão prevalecer contra a igreja. A Bíblia diz que Deus é quem dá a vida e quem tira a vida. É Deus quem mata e Deus quem faz viver. É Deus o dono da vida. Na ocasião ali, Deus podia ter o matado. Deus podia ter eliminado ele, ter ferido ele com uma chaga mortal, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu vou cumprir isso de forma literal na vida de Saulo. Sabe por quê? Porque Saulo é forte, Saulo é líder, Saulo é fluente. E quando você pega o peixe grande, quando você pega o cabeça, os demais se tornam fracos. Lembra daquele vídeo que foi disso? Pegamos um peixe grande. É quando você pega o líder, meu irmão. Quando você fere o líder, os demais se enfraquecem. Deus poderia ter exercido isso. Eu vou matar ele. As portas do inferno de fato não vão prevalecer contra a igreja. Matando ele, os demais verão
O que acontece com aqueles que seguem os cristãos? A igreja está nascendo. A igreja está começando. Temos um líder aí, que já consentiu na morte de Estevão. Está com o seu coração minado pelo ódio, pela raiva, pelo rancor. E Deus que sonda os corações sabe que Ele vai matar, quer ferir, quer aprisionar, quer fazer com que eles retrocedam ao cristianismo. Deus poderia ter matado, eliminado. Deus é o dono da vida. Deus é quem dá vida e quem tira a vida. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas sabe o que é que Deus faz, meu irmão? Deus exerce na vida dele misericórdia. Paulo não sabe, ou melhor, Saulo, mas Deus está exercendo com ele graça. Quantas vezes eu e você, meu irmão, não estamos obstinados no erro, bate de frente. Quantas vezes eu, irmão, com toda a franqueza, não concordei com algumas coisas aqui e bati de frente, e até pensei, ali talvez eu nem pregue mais, mas o tempo passou, Deus tratou, e hoje estou aqui, sabe por quê, meu irmão? É graça de Deus, simplesmente graça, irmãos, é graça manifestada na vida do homem, é graça manifestada. Você acha que você está aqui porque você é bonzinho, porque você tem um cabelo lisinho, porque você fala bem, porque você tem intelecto, porque você é eloquente, porque você... Nada disso, irmãos. Você está aqui simplesmente por causa da graça. Deus está exercendo na vida de Saulo graça, misericórdia, porque Deus poderia ter matado. Ele é líder, ele é forte, e quando se pega um líder, os demais ficam fracos. Mas Deus não olha como eu olho, nem como você olha, e Deus tem os meios de trabalhar, e certamente Deus aplicou a graça, irmãos. Misericórdia está atrelado à graça. Outra coisa interessante dentro desse cenário, irmãos, é que se você parar para pensar, o coração dele estava motivado a ferir, a matar, a prender, a fazer com que os cristãos renunciassem à fé que até então tinha em Cristo Jesus, e renunciassem e voltassem ao judaísmo. E automaticamente o coração dele é mudado. Já ouviu a expressão dizer, quando você casar, a esposa vai mudar o marido vai mudar a esposa, o filho vai mudar os pais vão mudar o filho? Nada disso, irmãos. O que tem o poder de mudar o homem é a graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus. O dinheiro não tem esse poder. O que o dinheiro tem, o amor a ele é simplesmente de corromper. Mas uma mudança positiva, feliz e correta, quem faz isso é graça, irmãos. É a graça de Deus manifestada na vida do homem. Deus agiu na vida do apóstolo Paulo com graça, irmãos. Primeiramente, Deus se revela. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, é o presente que Deus deu a nós. Tem uma música que fala exatamente sobre isso. Primeiramente, Jesus se revela, graça de Deus. Segundo, Deus age com misericórdia. Poderia ter matado e não matou. Misericórdia está correlacionado à graça, está atrelado à graça. Outra questão interessante é que Deus poderia ter ferido com uma chaga mortal, sim ou não? É claro que sim, porque Ele pode todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, irmãos, e simplesmente coloca na vida dele uma cegueira momentânea. A correção de Deus para os teus é graça manifestada, irmãos. É graça, está atrelado à graça, faz parte da graça, irmãos. É graça de Deus, é graça, simplesmente graça, nada mais do que isso. A correção de Deus, meu irmão, é graça. A Bíblia diz que Ele corrige a quem ama. Não se entristeça quando Ele te corrigir.
Porque quando ele fazer isso, certamente ele também está usando de graça, de bondade, de benignidade, de amor, de compaixão, de ternura, porque ele enxerga além, ele enxerga muito além daquilo que você e eu possamos enxergar. É graça de Deus. Paulo não sabe, ou melhor, Saulo, mas Deus está usando com ele de graça, irmãos. Simplesmente graça. Não simplesmente só de favor, mas de misericórdia, de bondade, de correção, e por aí vai. Tudo isso está atrelado à graça. E o meu tempo está indo. E se nós olhássemos para a vida do apóstolo Paulo como um todo, as prisões, os açoites, as perseguições, os naufrágios, até mesmo a picada de uma cobra, em todos esses aspectos, Deus agiu na vida dele com graça, irmãos. Deus age na vida dos teus com graça, irmãos. Deus age com bondade, Deus age com misericórdia, Deus corrige quem precisa corrigir. Tudo isso é graça de Deus. Está atrelado à graça de Deus. O texto que lemos, irmãos, então, ele tem um espinho na carne. Espinho. Ele tem, se nós pararmos para olhar espinho, ele serve como defesa. Como defesa. Já viu um porco espinho? Quando atacado por um predador, ele se arma. Um ouriço, ele se incha e ali solta os espinhos. Serve como defesa o espinho. O espinho também é algo que incomoda. Eu lembro uma vez, a gente estava em casa, minha irmã também, a gente estava comendo um peixe, e ela ficou com um espinho na garganta. Aquilo lá incomodava ela, e não saía de jeito nenhum, irmãos. A gente teve que ir para o hospital, e ali ela fez uma endoscopia para tirar um espinho, porque o espinho incomodava, irmãos, não descia, não saía, não entrava, ficou, parou, entalou. E para sair o espinho, a gente teve que levar ela, e ela fez uma espécie de uma endoscopia para que retirasse o espinho. Porque o espinho, ele incomoda também. Dentro desse texto, irmãos, o espinho, ele faz lembrar quem eu e você somos. Paulo diz, toda vez que eu queira se crescer, toda vez que por alguma coisa eu queira me sobrair, vem o mensageiro do cão me esbofetear. O espinho na carne, meu irmão, é para que você entenda, meu irmão, aquilo que você é, as suas limitações. Ele diz, subi ao terceiro céu, ali me foram faladas coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar, mas para que eu não me sobressaísse sobre essas coisas, foi me colocado um espinho na carne. É para que você não se ensoberbeça, irmão. É para que você se mantenha na posição de humildade. Esse espinho na vida do apóstolo Paulo, com a bagagem que ele tinha até aqui, o incomodava, o perturbava, o tirava a sua paz, ao ponto de ele orar 3 vezes. E ele deixa claro, orei 3 vezes ao Senhor, para que me tirasse esse espinho. E a resposta de Deus, não, a minha graça te basta. O que é que eu quero dizer para você com isso, irmãos? É que talvez na sua caminhada de fé, na minha caminhada de fé, teremos que caminhar com os espinhos, mas a perturbação do espinho, as inquietações do espinho, essas não vão vir mais contra nós, sabe por quê? Porque a graça dele nos basta. A graça de Deus, meu irmão, gera em nós paz. A graça de Deus gera em mim, em você, paz interior, irmãos. Quem tem esse poder é só Deus.
manifestando a sua graça. Aquele espinho era um incômodo, uma perturbação, enchia ele, a paciência dele, incomodava de fato, ao ponto de ele questionar a Deus: eu tenho um espinho na carne, mas o que é este espinho, irmãos? E aqui, eu vou falar de 3 sugestões, e você, depois, se você quiser ficar com uma, busque, procure fundamentos e fique com ela, não tem problema nenhum. Alguns acreditam que esse espinho era um problema de visão, e é por isso que ele escreve aos Gálatas: olha com quão letra gigante vos escrevi. E na mesma carta ele diz: olha, se possíveis vós, daria os seus olhos para mim. As pessoas acreditam e entendem que era um problema de oftalmologia. Eu não sei, a Bíblia não fala. Outros acreditam que esse espinho na carne era uma desavença que ele teve com um abençoado lá em Corinto. Camarada pisou na bola e ele disse: olha, entregue esse camarada aí para que o corpo seja entregue a Satanás, para que a alma se salve. Mas alguém que está em pecado vai se salvar desde quando? Não sei. Terceiro, talvez um resquício, um pensamento, uma lembrança, não sei. Mas isso feria ele, incomodava ele, tirava dele a paz. Ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho. E Deus disse: não, é a minha graça que te basta, Paulo. É só a minha graça que te basta. Fui misericordioso com você, agi de bondade, agi de benignidade, te protegi, não lhe faltou nada. É graça, irmãos. Tudo isso está correlacionado à graça. Talvez na nossa caminhada de fé teremos que caminhar com os espinhos, mas a acusação na mente, o ferir do espinho, o incômodo, isso tem que cair por terra e vai cair por terra. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, simplesmente graça, nos basta, irmãos. Você não precisa mais de nada, e nem eu, só graça. Eu e você precisamos simplesmente da graça de Deus, e a graça Ele tem para dar. A palavra foi dita a Ele, mas nós puxamos um gancho para nós e aplicamos para nós, igreja, hoje. A graça de Deus, a graça de Deus, a graça dele é tudo que eu e você precisamos. Você não precisa de mais nada a não ser de graça. Quantos podem receber essa palavra? Quantos podem receber de fato esta palavra? Talvez a sua ideia hoje seria uma outra, talvez um carro importado, um bom emprego aí de uns 10 mil por mês, não seria nada mal, hein, irmãos? Não precisa disso, irmãos. A graça dele nos basta. A graça dele gera paz interior. É graça, irmãos. Amém? Se porte de pé, irmãos, e glorifique e exalte a Deus com as tuas palmas, se você quiser.